mas eu acho que a questão se foi soberba, se o Flamengo entrou com soberba, essa soberba já acabou logo no início do jogo, né? Que o Flamengo estava perdendo. Então, assim, o jogo não permitiu que o Flamengo fosse soberbo, né, cara? Assim, o Flamengo entrou mal, acho que a parte física pesou. Tem que levar em consideração que é o segundo jogo de fato dessa equipe nessa temporada, né? O primeiro foi contra o Palmeiras, foi um jogo, como você bem citou, super exaustivo, né? O Flamengo tentou, conseguiu o adiamento da partida, mas mesmo assim você via algumas situações que, se os jogadores estivessem bem fisicamente, a parte técnica ela ia andar em conjunto, né, cara? Tu vê o Gabigol às vezes dominando a bola, deixando escapar com facilidade. Você vê o Gerson também um pouco afobado, assim, já jogou na posição errada, quer dizer, ainda tem isso, né? Quer dizer, você tem a parte física que o time estava se adaptando, o segundo jogo talvez pesado da temporada, e você tem uma mescla de jogadores mudando de posição, né? Então, assim, até o jogador assimilar isso dentro da partida, isso demora, cara. Eu acho que, eu vou te falar, o 3x1, né, os 3 gols, eu achei muito pesado, vou ser bem sincero. Eu achei que não foi jogo para o Flamengo levar 3 gols. E fez um gol muito tardio, né, cara? Achou aquele gol ali de uma forma muito tardia, então é difícil avaliar. Eu acho assim, não é cenário de terra arrasada, mas já é um caos que o Rogério Ceni fala, poxa, não, realmente o Arão de zagueiro não dá certo, o Bruno Viana de quarto zagueiro não dá certo, talvez o João Gomes tenha que maturar um pouco. Então eu acho que essa partida, como você bem falou, né, eu acho que se tirar algo positivo, você tira o aprendizado. Porque a derrota pro Vasco, do jeito que foi, não pode acontecer. Então, assim, pô, se o Rogério Ceni repetir essas mesmas escolhas, quer dizer, aí já com todo respeito, burrice, né? Orelhada já. Né? Cara, o Gerson, né, como bem o Inácio falou aí, eu acho que o Gerson, na característica dele, eu acho difícil, né, no elenco ter substituto, né. Na verdade, o Flamengo tem bom time titular, né, cara. Acho que contra o Palmeiras ficou muito exemplificado isso, quando o Abel fazia as mexidas e o Rogério Ceni fazia as dele, né. O nível era totalmente diferente. É claro, o Flamengo tem algumas boas opções, mas assim, não à altura talvez do titular, né? Por exemplo, o Everton Ribeiro, talvez a opção mais viável seria o Gabigol pela direita e o Pedro centralizado, né? Mas aí tem uma questão também, né? A gente reclama que o Everton Ribeiro não volta para marcar, mas eu lembrei de um jogo, quando Abel Braga era técnico do Flamengo, contra o Peñarol, que ele bota o Gabigol pelo lado direito e o Bruno Henrique de centroavante. Quando o Gabigol teve que ajudar na marcação, ele deu um carrinho no Uruguai e foi expulso. Quer dizer, isso em circunstâncias de jogo, eu acho que é legal você botar o Gabigol para a direita, botar o Pedro de centroavante, que aí você agride mais o adversário. Agora, fazer disso de um time titular para jogar várias rodadas em sequência, eu não sei se seria tão viável assim, cara. Eu acho, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, pra quem gosta, o Vitinho acaba sendo a opção pros dois lados, cara. Tanto pro Arrascaeta, tanto pro Everton Ribeiro. E assim, eu acho que o Rogério Ceni erra porque o Diego, quando o Gerson tá mal, o Diego seria esse cara. Por mais que mude a característica, mas você tem um cara que tem uma visão de jogo, tem um passe longo. Agora, ele bota os dois para jogar junto, quer dizer, isso limita ainda mais as escolhas do Rogério para o segundo tempo, né, cara? Eu acho que ele poderia ser mais simples, né? Eu até costumo falar que acho que ele tem uma preocupação de fazer um trabalho autoral, que ele acaba fazendo algumas coisas que ninguém entende. Né? Um exemplo, ele foi campeão com o Arão de zagueiro. Isso é dele. Isso ele vai levar daqui a vários anos. Eu fui campeão brasileiro puxando o Arão para zagueiro. Então, assim, só que tem coisas que chega a um certo ponto que perde a validade. Por exemplo, contra o Palmeiras, ele tinha 3 zagueiros no banco de ofício. Ele tinha o Léo Pereira, o Gustavo Henrique e o Bruno Viana. Então não tem lógica. Não faz sentido nenhum você botar o Arão de volante. Pô. Então assim, beleza, deu certo. E logo ele jogou pro sub-20.
Né? Quer dizer, é difícil, cara, entender, sabe? A gente, às vezes, um exemplo, talvez eu não estaria falando isso aqui se eu não tivesse ganhado. Mas, mas infelizmente, são erros que vêm acontecendo e ele não mudou. Né? Contra o Bangu, por mais que o Flamengo ganhou bem, você via erros assim. Contra o Madureira, você via erros assim. Aí, contra o Palmeiras, porra, aconteceu demais. Só que aí o Flamengo foi campeão. Aí hoje, quer dizer, o caldo tornou. Assim, é aquilo. Ter a esperança que ele vai mudar algumas escolhas através dessa derrota. Porque eu não quero acreditar que ele vai continuar assistindo dos mesmos erros. Então, Baesso, eu também acho que assim, em relação à escalação, né, eu vi vários aspectos, né? A própria zaga também, né, eu não escalaria o Bruno Viana de quarto zagueiro, porque o jogo contra o Madureira, por mais que assim, fosse difícil avaliar pelo aquele pouco tempo que ele jogou, eu senti ele torto pelo lado esquerdo, cara. Então, assim, aí é aquilo, né? Ele bota um exemplo, o Arão com o Bruno Viana. O Arão já é improvisado como zagueiro pelo lado direito, quer dizer, ele ia pro lado esquerdo ainda. Então, assim, já seria difícil. Aí, se ele escala o Gustavo Henrique para jogar ao lado do Arão, o Gustavo Henrique é mais acostumado pro lado esquerdo, poderia arrumar um problema, porque o Bruno Viana veio para jogar. Então, são vários aspectos, né, cara? E, assim, essa questão da escalação do meio campo, ele poderia ter feito um simples, que era pegar e botar o Vitinho no lugar da Arrascaeta. Você não mexeria muito na estrutura tática, né, cara? Ele errou, né, assim, ele poderia ter feito uma mexida mais simples. O Vitinho entrou bem contra o Palmeiras, né, cara? Seria até uma forma de dar uma moral pro cara, né? Quer dizer, aí ele mexeu na estrutura toda do time, quer dizer, ele botou o Gerson para jogar mais adiantado, coisa que o Gerson não estava fazendo, né, ultimamente. Quer dizer, o João Gomes, coitado, entrou perdido. Não sei se também essa partida serve como um paradigma para quebrar o paradigma. Talvez o João Gomes ainda esteja em processo de formação, né? Muitos torcedores pedem ele como titular, mas eu não sei se ele tá pronto, né? Uma coisa é você pegar um exemplo, Hugo Moura, João Gomes, Pepe, Muniz, botar essa molecada toda que já é acostumada a jogar. Né? Outra coisa é você... toma, vai, meu filho, você vai ser titular hoje. Assim, o Rogério sempre se precipitou. Achei que ele mexeu mal no intervalo. Eu achei que o Isla estava sendo uma boa opção pelo lado direito. E não estava dando tanta brecha na marcação. Os ataques do Vasco estavam sendo muito pelo lado esquerdo. Né? Sem querer criticar o Felipe Luiz, acho que também não é o objetivo, mas o lado direito do Flamengo não estava dando tanto espaço assim, né? Então, eu achei que ele se precipitou, mas é aquilo, cara. Avaliar por hoje, o time foi muito mal, sem inspiração. Quando o Flamengo conseguia algo de bom na partida, ou o goleiro, ou era uma falha na finalização. Hoje faltou que as coisas dessem certo, mas o time também não contribuiu para isso, né? Rogério, boa noite. A equipe fez uma partida muito abaixo em termos de qualidade e intensidade. O que acredita que tem acontecido para uma mudança tão drástica dos últimos jogos para este? Eu acho que em qualidade sim, nós tivemos erros técnicos simples, né? Começamos de novo, né? Um jogo tomando um gol acho que com menos de 5 minutos, dessa vez de bola parada. Um detalhe que a gente treina muito e se programou muito para esse jogo, infelizmente não conseguimos zerar no placar nesse sentido. De intensidade, eu acho que até o time correu bem. O time lutou, batalhou. Mas tecnicamente hoje o time teve abaixo dos outros dias, apesar de criar ainda algumas boas oportunidades de gol, né? Ter boas chances de gol, mas tecnicamente nós não desenvolvemos o que costumeiramente a gente joga. Última pergunta, João Pedro Granete, coluna do Fla. Boa noite, Sênio. O Flamengo teve mais posse de bola, tentou pressionar, mas sofreu com as investidas do Vasco no contra-ataque. Quais os pontos que o time precisa melhorar para os próximos desafios, principalmente na estreia da Libertadores? Olha, é uma tônica do jogo do Flamengo. O Flamengo ter mais posse de bola, finalizar mais que os adversários, isso é a proposta de jogo nossa. Nós temos que tentar se concentrar mais para sofrer cada vez menos contra-ataques, dar menos oportunidades aos adversários a fazer gol. O Vasco teve 2 chances no primeiro tempo, né? Uma de bola parada, a outra que espirrou, não lembro em quem ali, que foi um chute travado, espirrou e sobrou
para o jogador do Vasco, mas nós não vamos mudar nosso jeito de jogar. Esse é o jeito do Flamengo jogar, ofensivo, agressivo, tentando construir. Nós temos que tentar cada vez mais entender que o contra-ataque parte da hora da perda da bola mesmo que seja dentro da grande área do adversário, tentar encaixar cada vez melhor para que menos contra-ataques existam. No caso do primeiro gol, não tem como evitar contra-ataque, foi um gol de bola parada. Infelizmente, nós fizemos muitos esse ano, gols de bola parada. Hoje foi um gol que deu início a essa derrota. Obrigada, Rogério.